Vou iniciar nosso estudo recordando que um estudo sério obedece rigorosamente a uma disciplina. Portanto, caso não tenha visto os vídeos anteriores, você deve vê-lo primeiro, pois as ideias aqui apresentadas tiveram aí seu início e desenvolvimento, ok? O link para estes vídeos está na descrição. Veja nesta ilustração uma das possíveis experiências iniciais. Observe. Nos estágios iniciais das pesquisas não existiam medidores, como o galvanômetro que vemos na ilustração. Portanto, nesta ilustração aparece um medidor apenas para mostrar que, com um dispositivo assim, muito simples, é possível gerar eletricidade. Temos um ímã permanente em forma de U e uma bobina que é introduzida no fluxo magnético do interior do ímã. Vemos também um gráfico que representa a variação da diferença de potencial elétrico ou voltagem com o giro da bobina no interior do ímã. Depois, mais adiante, vamos analisar com mais detalhes este gráfico. Ao se girar a bobina, constatou-se que produzia eletricidade. A ideia inicial foi compreendida, porém, para chegarmos às hidroelétricas atuais, foram necessários imensos recursos e pesquisas no desenvolvimento tecnológico. O conhecimento necessário é apenas aqueles que nós já temos. Nós já sabemos agora como funciona um gerador de energia elétrica. Portanto, o gerador lá da hidroelétrica funciona de um modo semelhante a este, ok? Vamos seguir adiante. Veja esta nova ilustração. Nela já temos uma evolução da ideia anterior. Foram introduzidos dois anéis que permitiram a conexão da energia gerada com o exterior do gerador. Nós vamos analisar com detalhes estes anéis em vídeos futuros. Observe que as ideias evoluem lentamente, mas vão sendo incorporadas ao patrimônio das conquistas publicadas em diversos lugares. Agora veremos um gerador muito primitivo, porém que já dá um passo adiante do que nós estamos vendo. Veja, nós temos uma fonte de corrente elétrica, uma pilha de volta ou uma bateria que vai magnetizar o rotor, que ao girar aplica o campo magnético produzido sobre as bobinas do tambor que estão conectadas com a saída de energia. Agora veremos na próxima ilustração um novo modelo de gerador em que novas ideias foram incorporadas e que André Luiz utiliza-se destas novas ideias no livro Mecanismos da Mediunidade, como veremos a seguir. Veja, nesta ilustração temos um gerador shunt, que foi referido por André Luiz, e ele vai nos explicar o que é isso. Vamos ver como foi que ele se referiu a este gerador no livro Mecanismos da Mediunidade. Veja, gerador shunt. Observemos um gerador shunt em que o fenômeno da corrente elétrica é mais acessível ao nosso exame. Imaginando-se o interruptor aberto, quando o induzido começa a girar, reparamos que aí plasma pequena força eletromotriz em vista da formação de magnetismo residual. Essa força, no entanto, não patrocina qualquer corrente circulante no campo. Se fecharmos, contudo, o interruptor, a força eletromotriz gerada produz uma corrente no campo
que por sua vez determina a formação de uma força magnetomotriz de sentido idêntico àquele em que se expressa o magnetismo residual, dilatando o fluxo, até que a força eletromotriz alcance o seu máximo valor de conformidade com a resistência integral do campo. A elevação da voltagem cessa no ponto em que a linha de resistência interrompe a curva de saturação. Porquanto acima desta zona, a força eletromotriz gerada é menor do que aquela necessária para sustentar o valor da corrente excitadora. Pois bem, vamos primeiro compreender o magnetismo residual. Para se produzir um eletroímã, um gerador, um motor elétrico ou um equipamento qualquer, nós não podemos usar o ferro comum, porque ele se tornará um ímã permanente. Nós já sabemos que o ferro produz um ímã permanente. São utilizados para produzir alto-falantes, por exemplo. Pois bem, para o caso dos geradores e motores elétricos, como não desejamos que ele fique magnetizado num determinado sentido, foi necessário muitas pesquisas para se descobrir um meio de se magnetizar e essa magnetização cessasse imediatamente quando se cessasse a fonte excitadora, ou seja, a corrente elétrica que produzia a magnetização. E assim descobriu-se que as ligas de ferro com silício, conhecida como ferro-silício, elas se magnetizam perfeitamente, porém, quando cessa a corrente de magnetização, sua magnetização cai drasticamente. Evidentemente, resta uma pequenina magnetização que não atrapalha o funcionamento do gerador ou do motor elétrico. Porém, no caso do gerador, esta magnetização inicial é muito importante no caso dos geradores shunts, porque é esta magnetização inicial que irá fornecer a magnetização que vai gerar a corrente elétrica que vai excitar o próprio campo do gerador. Pois bem, aqui nós vamos compreendendo então que esta geração vai crescendo até o ponto de saturação. Pois bem, que é este ponto de saturação? Vamos observar este gráfico. Você pode observar que quando a magnetização é pequena, ou seja, quando estamos no início da curva, o acréscimo de uma pequena corrente elétrica produz grande variação do campo magnético. Assim, com o acréscimo de corrente elétrica, logo se atinge o ponto de saturação, conforme explicou André Luiz. A partir desse ponto, o aumento de corrente não aumenta o campo magnético em praticamente nada, chegando ao valor que não haverá aumento de campo magnético e no gerador a corrente elétrica induzida pelo aumento de campo é inferior à necessária para sua manutenção. Portanto, o núcleo está saturado. Temos agora, nesta nova ilustração, a colocação de uma tarja no ponto chamado de ponto de saturação. Vamos nos recordar de que André Luiz usa esses conhecimentos para nos levar à compreensão sobre o funcionamento do nosso próprio equipamento psíquico. Este foi o modo mais prático que ele encontrou para nos fazer compreender de algum modo nossa própria atividade mental.
Veja a continuidade de suas observações. Veja que ele continua e agora usará as observações para as devidas analogias. Veja suas palavras. André Luiz diz: frustração da corrente elétrica. Sempre que a corrente de um gerador não se altere, a frustração é devida a causas diversas, das quais salientamos as mais importantes. Primeiro, ausência do magnetismo residual em se tratando de aparelhos novos ou fora de serviço por longo tempo. Segundo, ligação invertida do circuito de campo, de vez que, se precisamos do magnetismo de resíduo para que se produza ação adicional ao circuito magnético, é indispensável que o campo shunt esteja em ligação com a armadura de maneira que a corrente excitadora engendre a força eletromotriz que se adiciona ao campo residual. 3. Resistência excessiva do circuito de campo, que poderá advir de ligações inconvenientes ou de influência perniciosa dos detritos acumulados na máquina. E André Luiz continua. Ele diz: gerador do cérebro. Com alguma analogia, encontramos no cérebro um gerador autoexcitado, acrescido em sua contextura íntima de avançados implementos para a geração, excitação, transformação, indução, condução, exteriorização, captação, assimilação e desassimilação da energia mental, qual se um gerador comum desempenhasse não apenas a função de criar força eletromotriz e consequentes potenciais magnéticos para fornecê-los em certa direção, mas também todo o acervo de recursos dos modernos emissores e receptores de rádio, telefonia e televisão, acrescido de valores ainda ignorados na Terra. E ele continua. Erguendo-se sobre os vários departamentos do corpo a funcionarem por motores de sustentação, o cérebro, com as células especiais que lhe são próprias, detém verdadeiras usinas microscópicas, das quais as pequenas partículas de germânio na construção do transistor, nos conjuntos radiofônicos miniaturizados, podem oferecer imperfeita expressão. E aí, nesse microcosmo prodigioso que é a matéria mental, ao impulso do espírito, é manipulada e expressa em movimento constante, produzindo correntes que se exteriorizam no espaço e no tempo, conservando mais amplo poder na aura da personalidade em que se exprime, através de ação e reação permanente, como acontece no gerador comum, em que o fluxo energético atinge valor máximo segundo a resistência integral do campo, diminuindo a intensidade na curva de saturação. E ele continua ainda. Nas reentrâncias de semelhante cabine, de cuja intimidade a criatura expande as ordens e decisões com que traça o próprio destino. Temos no córtex os centros da visão, da audição, do tato, do olfato e do gosto, da palavra falada e escrita, da memória e de múltiplos automatismos em conexão com os mecanismos da mente, configurando os poderes da memória profunda, do discernimento, da análise,
da reflexão, do entendimento e dos multiformes valores morais de que o ser se enriquece no trabalho da própria sublimação. Nessas províncias fulcros da individualidade circulam as correntes mentais constituídas à base de átomos de matérias da mesma grandeza, qual ocorre na matéria física, em que as correntes elétricas resultam de átomos físicos excitados, formados em sua passagem o consequente resíduo magnético, pelo que depreendemos sem dificuldade a existência do eletromagnetismo, tanto nos sistemas interatômicos da matéria física, como naqueles em que se evidencia a matéria mental. Veja que ele continua e faz uma comparação entre o nosso cérebro e um gerador autoexcitado, que nós já vimos como funciona. Agora você deve imaginar os seus próprios neurônios produzindo uma excitação neles próprios com as ideias que estão circulando pela sua mente. Estas ideias excitam ainda mais os neurônios e esta excitação se espraia pelo cérebro todo, de modo que a energia mental se espalha no nosso psiquismo, produzindo as excitações necessárias para que tenhamos consciência das ideias que estão aí circulando. No futuro, você deve analisar com detalhes este livro. Nós vamos fazer alguns vídeos sobre isso. Porém, vai ser no fim da série, porque as matérias que vão sendo apresentadas serão usadas para auxiliar esta interpretação. Pois bem, sobre os geradores nós vamos encerrar por aqui. Porém, vou falar alguma coisa rápida sobre transformadores de energia elétrica, desses que a gente vê pendurado nos postes pela rua afora. Veja, ele funciona como está mostrado nesta ilustração que nós já conhecemos. Veja, nós temos duas bobinas, que no caso elas são com núcleo de ar. Uma das bobinas é chamada de primário, é aquela que vai fornecer a energia para ser convertida no secundário. Por quê? Estes transformadores que nós vemos nos postes, ele pega uma energia que está da ordem de 13.000 volts e converte esta energia para a voltagem que nós utilizamos, que é 110 ou 220 volts. Nesta ilustração, podemos ver que a condução de energia exige fios adequados para a corrente elétrica. Portanto, para produzir muita energia, a técnica adequada é o aumento da voltagem. Veja por quê. Potência elétrica é a corrente multiplicada pela voltagem e é medido em watts. 1 watt quer dizer 1 joule por segundo. Watt é a quantidade de energia por segundo que está transitando ou sendo consumida em um circuito. Watt-hora é a quantidade de energia consumida em 1 hora. E é isso que mede os medidores de energia elétrica que nós temos em casa. A palavra watt é uma homenagem a James Watt, este que podemos observar aqui na ilustração.